Veja só o que aconteceu em João 6, no verso 67. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha, nós falamos aqui que é necessário uma experiência para você compreender a Deus. É necessário ser atraído pelo Pai. É preciso, sabe, ter uma mente espiritual, compreender Cristo de uma maneira profunda para de fato você ser um seguidor dele, para de fato você compreender a profundidade e a transcendência do Evangelho. Agora, vamos supor que 12 pessoas, normalmente 11, né? Você sabe que um é o Judas, tiveram essa experiência, tiveram essa profundidade, tiveram esse atrair pelo Pai, tiveram essa conexão profunda. Quando Jesus pergunta, e vocês não querem ir embora? Essas pessoas que tiveram essa experiência, elas podem responder outra coisa a não ser, Senhor, mas para onde iremos? Uma vez que você tem a ilusão da realidade rasgada e você vê a transcendência, você tem a compreensão da eternidade. Quando você volta a enxergar as opções dessa vida sem Cristo, praticamente você se sente sem opção de caminho. Você diz, existe outro lugar além de Cristo? Existe outra pessoa que tem a palavra da vida eterna? Existe outro caminho que eu possa me reconciliar com Deus? A profundidade da consciência da transcendência me faz agora enxergar que eu não tenho mais opções na vida, porque elas não é porque eu não quero escolher por os outros, é porque não existem outras escolhas. A consciência da verdade me tira a própria opção de escolher por outros caminhos, porque agora que eu vejo a verdade, só Cristo tem a solução, só Cristo é o caminho. O poder da transcendência é me levar para esse lugar onde eu consigo me despir das ilusões da vida e encontrar a verdade de que só Jesus Cristo salva. Agora, segundo Pedro, no capítulo 1, no verso 16, eu quero ler um texto de Pedro falando sobre a transfiguração, para você ver como essa compreensão da transcendência do céu e da eternidade causa uma transformação da visão de vida. Segundo Pedro 1,16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado, a quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Você já imaginou o que é ter tido essa experiência de ver Cristo glorificado, a voz de Deus falando, a realidade rasgada na sua frente e depois dizer, não, Cristo, estou indo porque você não me deu pão, porque o outro ali está falando que tem uma religião melhor? Tem hora que não dá mais para você duvidar. Você já chegou num ponto de conhecimento que a coisa se tornou o fundamento da existência. E o que isso é importante para nós? Aí fora no mundo, você vai ver que há milhões de livros na livraria, milhões de livros na biblioteca, milhões de vídeos no YouTube. Há um misticismo gigante correndo na sociedade, gente dizendo que tem soluções para tudo, gente falando de realidades espirituosféricas de todo jeito, de toda maneira, de toda fórmula que te tem para te oferecer não existe aí fora. Os caminhos que te oferecem aí fora são gigantes, são enormes, são múltiplos, são infinitos. E existem poderes que estão interessados em dizer que o cristianismo é uma ideia, apenas uma ideia que aconteceu lá atrás, como tantas outras ideias. E se o cristianismo é apenas um argumento, uma ideia religiosa, ele pode ser destruído, ele pode ser suplantado por outras ideias melhores. Eu posso criar uma religião amanhã, eu posso criar uma ideologia política amanhã, eu posso criar uma maneira de viver amanhã que suplanta a natureza humana, que suplanta o Salvador, que suplanta a revelação, porque a revelação é apenas uma ideia. Se eu criar uma ideia diferente, passa a valer a ideia diferente, porque a ideia diferente é a realidade.
Então, se eu rebaixar o cristianismo a uma escolha, a uma ideia, a uma opção de vida, segue-se que todas as outras viram verdadeiras e você pode até suplantar o cristianismo com outras ideias mais legais para esse momento de 2022. Mas, para aqueles que tiveram a consciência da eternidade, a consciência do Cristo eterno, da vida eterna, da transcendência, em vez, preste atenção nisso, de você voltar para essa terra e querer combater as falsas visões, combater fulano que está com aquela ideologia errada ou não, na verdade o que vai acontecer é você ter uma paz de espírito tão grande, mas tão grande, porque você vai entender uma coisa. As fábulas estão multiplicadas por aí, que nem Pedro falou, mas nós conhecemos a verdade. E quem conhece a verdade sabe que a verdade não está sustentada em argumento. A verdade não está sustentada em tentar vencer um debate. A verdade não está sustentada em eu tentar convencer que a sua religião é melhor que a minha. Quando você conhece que é o absoluto Deus que sustenta todas as coisas, você diz, rapaz, a sua ideia de religião aí não vai destruir todas as coisas, porque é Deus que sustenta todas as coisas. A sua ideia de como o ser humano é, como ele deve deixar de ser, como é que você deve chamar ele, como é que não deve chamar, isso aí é só uma ideia. Mas a realidade é sustentada pelo absoluto, e as palavras do absoluto estão aqui conosco. Então, em vez de você virar aquele crente raivoso, defensor da fé, com raiva de que vão acabar com o evangelho vai morrer, a consciência da transcendência, ela traz uma paz. Pode falar aí contra o evangelho, pode falar contra, pode tentar destruir, pode dizer que o evangelho morreu, que Deus não existe, pode falar. Meu irmão, você não consegue destruir Deus com argumento. Porque a sua própria vida, quem está dando para tu falar é Deus. Essa paz transcendental, e eu estou chegando aqui ao final da nossa palavra, é que eu queria que você tivesse. Mas isso você precisa ser atraído pelo Pai, você precisa se aprofundar na palavra de Deus, você precisa ter suas experiências com Deus e começar a viver um pouco acima dessa terra, vivendo com Cristo habitando em você e indo nessa terra enviado por Cristo. E ter sua própria cota de montes de transfiguração para poder contar. Mas eu quero que você chegue nesse ponto. Meu desejo é esse, minha inspiração para você é essa. E que Deus abençoe você profundamente para que essa paz que excede todo entendimento se manifeste na sua vida. Quando vier as confusões, as brigas, as ideologias, você diz, pode falar. Você não vai mudar mesmo. A realidade é o que ela é. E eu estou tranquilo com o Deus que eu encontrei, que é absoluto, é transcendental e é eterno, mas nos ama tanto que se manifestou e fez carne e habita entre nós.